Atenção, torcedores de Palmeiras, Grêmio e Flamengo, novidade importante no vídeo de hoje do canal do Nicola sobre Michael. Falo também sobre Jorge Jesus, que vai virar muito em breve fantasma para técnico do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo e muito mais. Te atualizo sobre o tricolor, que não ficará com a Adidas e tem conversas avançadas com uma substituta. Para completar tudo sobre a renovação de contrato da maior joia do Corinthians nos últimos 10 anos. Tem ainda notícia importante do Flamengo, falo sobre prioridades no Vasco da Gama e tudo o que você precisa saber para começar quarta-feira muito bem informado. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. E antes de mais nada, queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Na tela, o grande jogo dessa quarta-feira no período da tarde. Às 4 horas tem Barcelona e Real Madrid, partida de volta da semifinal da Copa do Rei. Você sabia que o Barcelona venceu os últimos 3 jogos contra o Real Madrid? Nessa quarta-feira, o Barça inclusive carrega o 1-0 da vitória no jogo de ida, disputado em Madrid. Dessa maneira, o Barcelona passa para a decisão da Copa do Rei com um empate. E a vitória do Barcelona é, inclusive, o resultado mais aguardado e esperado pela 1xBet. Estou imaginando e palpitando um jogo com ambas as equipes marcando. E você, como é que vê essa partida? Pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro por lá e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus na 1xBet. Bora começar o vídeo com 2 informações importantes que envolvem um Internacional Colorado que estreou com um empate 1-1 contra o Independiente Medellín na Colômbia, mas não é esse o assunto. Primeiro quero falar sobre o Red Bull Bragantino, que fez proposta oficial para comprar Maurício. A ideia do Red Bull é pagar 3,5 milhões de euros fixos e 1,5 milhão de euros em bônus pelos 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Colorado em relação ao jogador Maurício. Meio atacante que é titular e muito bom jogador. O Inter ainda não se posicionou, mas existe a expectativa do lado do Red Bull de um acordo. O time de Bragança quer ser campeão da Sul-Americana. Outra informação que envolve o Colorado: Gabriel Barros ainda não deixou o Ituano. Já foram 5 propostas recusadas, mas o Inter está convencido de que mais cedo ou mais tarde vai haver um acordo. E agora vem uma outra notícia interessante. De acordo com dirigentes colorados, ainda há a possibilidade de o Gabriel Barros ser inscrito. É que a Libertadores teria destinado um máximo de 3 vagas para atletas que estavam em meio a negociações entre clubes pouco antes do prazo de inscrições ser completado. Estou tentando checar essa história direitinho para ver com a Conmebol se isso existe, mas pelos lados do Colorado, todo mundo apostando que Gabriel Barros será inscrito na competição internacional. Hora de falar sobre o São Paulo, que não ficará com a Adidas em 2023. O contrato de fornecimento de material esportivo com a empresa alemã, que havia se iniciado em 2018, não será em hipótese alguma renovado. Pelo contrário, a ideia do São Paulo desde a temporada de 2021 era a rescisão contratual, só que o valor da multa rescisória acabou por impedir qualquer chance de distrato. São Paulo vai aguardar até 31 de dezembro, cumprindo todos os protocolos, mas já tem negociações avançadas com uma substituta. Para ser mais preciso, queria contar para vocês que o departamento de marketing do São Paulo trabalha hoje com 2 possibilidades. Uma delas mais avançada, próxima daquilo que o São Paulo tem como referência em relação a valores, padrões e também normas. A passagem da Adidas pelo Morumbi foi catastrófica, assustadora, temerária. Uma série de problemas aconteceram, tudo desde 2021, quando o tricolor se recusou a usar uma terceira camisa lançada pela Adidas em parceria com outros clubes. Essa camisa era preta e branca, das cores de Corinthians e Santos. Depois, em 2022, episódio bem feio, Rogério Ceni precisou vestir uma marca de uma antiga fornecedora de material esportivo, a Under Armour, por não ter recebido uniformes da Adidas. Um pouco mais para frente, já em 2023, jogadores do São Paulo foram fotografados em treinos com uma camisa que tinha um patrocínio da Rocco, que já havia deixado o clube em 2022, é que a Adidas não entregou os novos uniformes. A boa notícia para o torcedor do São Paulo é que o marketing tricolor está convencido de que achará um parceiro para pagar mais do que a Adidas sem tantas bancadas.
Também tem boa notícia para o torcedor do Corinthians. Pedrinho, a maior joia do clube nos últimos 10 anos. Tem conversas avançadas para a extensão do seu contrato. O novo vínculo terá duração até 2026, uma multa rescisória de 390 milhões de reais e fará com que o Timão tenha 70% dos direitos econômicos. Os outros 30% vão pertencer ao jogador. O Corinthians cedeu 10% daquilo que tinha, 80%, para que esse contrato fosse estendido e nenhum risco de perda do atleta por valores baixos. Cássio deu uma entrevista nas últimas horas afirmando que nunca viu um jogador da base do Corinthians com tanto talento e qualidade quanto esse atleta. Tenho falado para vocês há bastante tempo sobre ele. Queria acrescentar uma informação em cima dessa renovação do contrato. O jogador vai saltar de 25 mil reais por mês para algo na casa dos 70 mil, com aumentos progressivos. O Timão decidiu estender esse contrato com novas cifras depois de uma consulta de um gigante do futebol espanhol. Essa procura aconteceu pouco depois do Sul-Americano Sub-20, vencido pela seleção brasileira, e o Pedrinho, com 16 anos de idade, marcou gol em meio a atletas de 20 anos e se tornou mais jovem da seleção brasileira a marcar no Sub-20 com apenas 16 anos. O nome desse clube espanhol não foi revelado. O Corinthians, na oportunidade, pediu pelo menos 25 milhões de euros pela sua parte e está se desenhando a maior transferência da história do clube em todos os tempos. Bora falar sobre o Santos perto do segundo reforço do Água Santa. Contei para vocês com exclusividade na tarde dessa terça-feira que Bruno Mezenga já foi contratado. Ele se despede do Água Santa depois do jogo do domingo contra o Palmeiras e ficará emprestado ao Peixe de graça até dezembro, salários na casa dos 150 mil reais por mês. O segundo reforço vindo do Água Santa tem tudo para ser Gabriel Inocêncio, lateral direito que tem atuado com bastante frequência como lateral esquerdo no bom time do Água Santa. Esse jogador tinha conversas avançadas para atuar pelo Botafogo de Ribeirão Preto na Série B. Santos atravessou o negócio, o jogador preferiu se mudar para Vila Belmiro e o acordo deve ser anunciado tão logo o Campeonato Paulista terminar. Santos ainda tenta a contratação de Luan Dias, outra informação que eu contei com exclusividade no vídeo da manhã dessa terça-feira. O camisa 10 do Água Santa também tem outras propostas. São Paulo, Corinthians, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, entre outros. Santos chegou a oferecer 500 mil reais pelo empréstimo com opção de compra de 4 milhões de reais e ainda não tem a resposta do Água Santa. Vale a lembrança de que o Peixe venceu em sua estreia na Sul-Americana, gol só nos acréscimos chorado do Bauerman, vitória por 1-0 contra o pobre time do Blooming, jogo na altitude. O Blooming é o lanterna do campeonato boliviano e apesar da vitória o Santos não jogou bem. Bora falar sobre o Vasco, que teve reunião importante nesta terça-feira. O Conselho de Administração da SAF do clube se reuniu para traçar metas. E um dos pontos debatidos foi uma ampla reformulação do programa de sócios torcedores, que já fez do Vasco o dono do maior programa, com mais de 150 mil sócios torcedores, mas foram percebidos uma série de equívocos nos últimos tempos e o torcedor pode aguardar por um programa bem mais moderno. Sobre o time de futebol. Houve uma discussão a respeito do planejamento e da capacidade financeira do Vasco e da 777 para contratações na metade do ano. Ninguém mais deve chegar nessa janela. O Vasco tem 4 prioridades de reforços para julho. Um volante, até porque o Andrei deixará o clube na metade do ano. Um meio atacante, na vaga que será deixada pelo Nenê, que não terá seu contrato renovado. Além de um atacante de velocidade pelo lado do campo, essa é uma busca antiga, e um centroavante. Nem a chegada do Juan Seco, por empréstimo do Santos, impede que o Vasco busque mais uma alternativa para se dividir ou para revezar nessa função com o Pedro Raul. Bora com novidades sobre Michael, atacante que é disputado desde o início da temporada por Grêmio, Flamengo, Palmeiras, entre outros. O jogador tinha praticamente definido a sua saída do clube. O Al Hilal passará por uma enorme reformulação na metade do ano. É que o time mais rico da Arábia Saudita, que está impedido de contratar jogadores há 2 temporadas, agora livre do transfer ban, vai ao mercado. Chegou a oferecer 200 milhões de euros de salário ao Messi por uma única temporada. Isso faria com que o argentino ganhasse mais de 180 milhões de reais por mês, só para você entender a capacidade financeira desse clube. E em meio à reformulação e à intenção de trazer jogadores extremamente famosos, ficou ruim para o Michael. Ficou no passado.
é que o Michael, desde o início do mês de fevereiro, tem arrebentado no Campeonato Saudita. Virou titular absoluto. Nos últimos 9 jogos, ele começou todas as partidas e só não terminou 3 jogos, saindo sempre nos acréscimos. Temporada do Michael é de 23 jogos, 6 gols e 6 assistências. Outra curiosidade importante, o torcedor do Al Hilal adora o atacante brasileiro. E diante desse cenário, existe a possibilidade de o Al Hilal se recusar a vendê-lo na metade do ano. A pedida já estava definida, algo na casa dos 40 milhões de reais, o Palmeiras chegou a acenar com esse valor, o Grêmio demonstrou interesse e o Flamengo apenas monitorava. Mas hoje, a tendência é que o Michael permaneça, ele tem contrato até junho de 2025, ganha salário de R$1.100.000 por mês livres de impostos e está deitando e rolando na Arábia. Hora de falar sobre o Flamengo que estreia logo mais na Libertadores da América, visita o Alcas no Equador. E Flamengo e Equador têm virado uma rotina. Desde 2019, o Flamengo já fez 9 visitas ao país vizinho. São até agora 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas em jogos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Esse será o 10º jogo em pouco mais de 4 temporadas de futebol. A cidade de Quito, casa do Alcas, vai receber o Flamengo pela 6ª vez nos últimos anos. Logo depois de Quito vem Guayaquil com 4 partidas envolvendo o Fla e times locais. A última presença do Flamengo por lá não guardou tão boas recordações, tudo porque nos confrontos contra o Independente Del Valle o Flamengo se tornou vice-campeão da Recopa Sul-Americana, o que queimou bastante o filme do técnico Vitor Pereira. Queria saber seu palpite para nessa quarta-feira. O Flamengo vence o time equatoriano? Até agora ninguém tem a mínima ideia do time que será escalado. É possível que o VP poupe titulares de olho no confronto de sábado, a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Bora fechar o vídeo para falar sobre Jorge Jesus, que ainda não foi demitido do Fenerbahçe, mas parece ser questão de tempo. Desde a derrota de virada por 4-2 para o Besiktas, o grande rival, que virou o jogo com 1 a menos, teve um jogador expulso quando perdia por 1 a 0, virou para 4-1, ainda tomou o 4-2 no finalzinho. O clima para o JJ no Fenerbahçe ficou horroroso. Ele até conseguiu escapar da dispensa por hora, mas a tendência é que muito em breve acabe caindo, até porque a relação dele com alguns dos atletas não é boa. Também deu declarações pesadas de que o investimento no Fenerbahçe não foi à altura do que ele imaginava, enfim, clima bastante ruim. 41 jogos, 27 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O time é o vice-líder do campeonato turco, bastante atrás do Besiktas. Recentemente eliminado da Liga Europa, já sem chance de disputa de títulos em outras competições. E a demissão do JJ, que parece ser questão de tempo, vai transformá-lo num enorme fantasma para treinadores de futebol no Brasil. Em especial para o Vitor Pereira no Flamengo, até porque o torcedor rubro-negro adora o JJ, vai transformá-lo numa sombra para Fernando Lázaro no Corinthians. Já vi nas redes sociais muito torcedor alvinegro adorando a ideia de trocar o Lázaro pelo JJ. O mesmo raciocínio vale para os São Paulinos, que há bastante tempo não engolem nem o método de trabalho, nem os resultados de Rogério Ceni. E você curtiu o vídeo? Então deixa like, não esquece de se inscrever no canal, lembrando que a gente volta à tarde com mais um vídeo e tem programa do Nicola um pouquinho mais à noite, beleza? Abraço para você, ótima quarta-feira, até mais!